Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações para que eu possa estar abençoando vocês. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto polêmico, que muitas pessoas gostam de discutir e outras nem gostam de falar. Quero falar sobre religião. Muitas pessoas confundem religião com ser religioso, e isso faz a mente de muitas pessoas ficar confusa. Mas vou procurar ser o mais claro possível para que vocês possam entender a diferença entre religião e ser religioso. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Primeiro vamos entender o significado das palavras religião e religiosidade. O que é religião? Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídos poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. E religiosidade, o que significa? Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere às coisas que ele considera sagradas. Isso tudo estava no dicionário, mas para ficar mais claro para vocês e não ficar uma coisa tipo de dicionário, deixa eu falar com as minhas palavras. Religião é quando você começa a fazer parte de uma crença, por exemplo, cristão. Ele pode ser católico ou evangélico, não é verdade? Quando alguém pergunta para você qual a sua religião, você diz o quê? Você, que é cristão, seja evangélico ou católico, deveria responder: sou cristão. Quando perguntarem de qual igreja, aí sim, sou membro da igreja católica tal ou da igreja evangélica fulana de tal. Cristão é aquele que segue os ensinamentos e acredita que existe um Deus que enviou seu Filho amado para nos salvar e que usa sua fé para se fortalecer. Outro exemplo de religião. Tem pessoas que falam: sou membro de um centro de mesa branca. Outros dizem: sou kardecista. Mas as duas fazem parte do espiritismo. Então, a religião aqui no caso é o espiritismo, e não centro de mesa branca ou kardecista. A pessoa pode responder: sou espírita kardecista ou sou espírita de mesa branca. Esse seria o correto. E religiosidade, para ficar mais claro, é aquela pessoa de certa religião que tem atos de uma pessoa que apenas parece ser, mas não é de verdade. Exemplo: uma pessoa diz ter aceitado Jesus em sua vida como seu Senhor, mas não segue os mandamentos e tem práticas erradas fora da igreja. Esse é apenas uma pessoa que vai para a igreja e não age como um cristão de verdade. É apenas um religioso. São pessoas também que se apegam a coisas que não convêm. Por exemplo, adoração de imagens. A pessoa diz ser cristã, mas adora mais uma imagem de estátua do que adora o próprio Deus. Essa pessoa é religiosa. Religioso é aquele que diz ser, mas não é. Diz ser cristão, mas não é de verdade, não é praticante. Diz ser espírita, mas não pratica. Até conhece sobre a religião, mas não tem atos de uma pessoa da religião que diz ser. Lembram dos fariseus? Jesus vivia chamando eles de hipócritas, porque diziam ser cristãos. Eles conheciam a palavra, mas eram apenas religiosos. Queriam mostrar ser uma coisa que eles não eram. Mas onde quero chegar falando todas essas coisas para vocês?
o que a religião e a religiosidade pode nos ajudar em nossa caminhada com Cristo. Primeiro, eu quis deixar bem claro a diferença entre religião e religiosidade para poder chegar e falar sobre o versículo que nós vimos inicialmente. Lembra, o apóstolo Tiago faz uma pergunta no versículo. Ele diz assim: alguém está pensando ser religioso? E logo em seguida ele diz: se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e está enganando a si mesmo. Ou seja, uma pessoa que diz ser cristã não pode ficar por aí falando qualquer coisa, sem freio para suas palavras. Está conversando com alguém e no meio da conversa soltar um palavrão. Ou no meio da conversa começar a falar coisas que não convém ser falado por um cristão. Uma pessoa, ela não pode ficar difamando a igreja de Cristo. Dizer sou cristão e ter atitudes mundanas. Ter palavras em sua boca de pessoas que vivem no mundo. Palavras torpes, palavras de maldição, palavras de uma pessoa que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. A pessoa precisa estar vivendo aquilo que ela diz ser, para não se tornar um religioso. Tem muito crente religioso, muito crente se enganando, achando que engana os outros e engana Deus. Mas na realidade, ela está enganando a si mesma. Está sendo religiosa. O apóstolo Tiago continua dizendo que para Deus a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ele estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: não adianta você dizer que é crente, que está na igreja e não faz nada do que diz ser. Você quer ser um cristão de verdade? Ajude os órfãos, as viúvas, os necessitados, e não manche a palavra de Deus com os seus atos e as suas atitudes. Não seja um fariseu hipócrita, não seja mais um religioso, seja um verdadeiro cristão. Seguir uma religião não leva ninguém para o céu. O que leva você para perto de Deus é você amar Ele acima de todas as coisas e praticar a sua palavra. É seguir os seus mandamentos. É ser uma pessoa que tem prazer em ouvir a palavra de Deus e que vive longe do pecado. Era isso que o Tiago estava falando. Tiago estava querendo nos mostrar isso. Coloque uma coisa no seu coração: religião ou ser religioso não te levam para o céu, não te levam para perto de Deus. Temos sim que ter uma religião, mas ter honra e saber que Deus está sendo honrado. Quando alguém te pergunta qual a sua religião, você com a boca cheia, mas não cheia do seu ego, mas sim com a presença de Deus e com toda certeza e convicção dizer: sou cristão. A minha religião é o cristianismo. Você, com todo orgulho de ser realmente alguém que coloca em prática a palavra de Deus. Não adianta nada eu dizer que eu sou um pastor se eu não tenho atos nem atitudes de um. Aquele que diz ser crente, que seja um crente de verdade e não engane a si mesmo achando que, se enganando, vai conseguir enganar a Deus. Seja praticante daquilo que você diz e Deus será contigo. Se você honrar a Deus, Ele também vai te honrar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom aprender contigo. Como é bom andar nos seus caminhos. Não queremos ser como os fariseus, que eram apenas religiosos, mas estavam enganando a si mesmo. Não queremos ser religiosos. Queremos ser do Senhor. Queremos ter atos e atitudes de quem anda na sua presença, de quem caminha contigo verdadeiramente. Perdoa, Senhor, se às vezes deixamos de te agradar, se deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos manda. Não adianta termos religião se não colocarmos em prática. Ensina-nos, Senhor, a sermos praticantes da Tua palavra e não ouvintes. Ensina-nos a não ser religiosos. Temos que andar longe do pecado, longe das paixões deste mundo, longe de deuses de religiões que não salvam, que não libertam, que não podem nos ajudar. Pai, nos livre de todo mal, nos livre de toda tentação. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem,
E se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.